Olá, esse é o podcast da Diocese de Lages. Acompanhe a mensagem do nosso bispo Dom Guilherme para hoje, 24 de outubro. Meu amigo, minha amiga do podcast, Dom Guilherme, bispo da Diocese de Lages, mais uma vez. Nesse fim de semana, nós temos uma palavra de Deus que, para nós brasileiros, numa hora tão difícil que nós estamos atravessando, inflação subindo, preços de todas as coisas desesperadoramente mais altos, pobres que já não sabem mais onde conseguir alguma coisa para dar de comer a seus filhos pequenos, ou mesmo as pessoas adultas, muitos já passando fome, filmes realmente de um show de fome pelo país. A palavra de Deus, por meio da profecia de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 7, diz assim: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Realmente, hoje nós precisamos fazer esse apelo a Deus, porque eu não sei se ainda vale a pena fazer apelos àqueles que são os responsáveis por nosso povo, por nossa gente, por nossa nação. E eu coloquei no plural, por aqueles que são responsáveis. Não estou colocando no singular, jogando sobre uma determinada pessoa. Não, é o conjunto da obra que é diabólico. O conjunto dessa obra é diabólica. É o mercado internacional, o mercado nacional, que procura o lucro acima de qualquer outra coisa, que procura favorecer apenas bancos, especulação financeira, que procura não dar, por exemplo, carne. Um dos países que mais produz carnes, bovina, suína, de aves, de ovelhas, enfim, e só pensa em países estrangeiros. Não pensa aos filhos dessa terra, ou como quisermos, dessa pátria amada. Não é possível. Temos que apelar: salva, Senhor, teu povo, o resto desse Brasil, porque Israel era um país. Então nós podemos atualizar para nós: salva, Senhor, porque Jeremias está querendo ao mesmo tempo, Deus que diz para ele dizer ao povo: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações. Sim, nós somos das primeiras nações do mundo em produção de alimentos, todos os anos quebrando recordes e mais recordes de produção, seja de cereais, seja de outros alimentos, todas as formas. O país é riquíssimo e o povo é paupérrimo. Não é possível isso num país que se diz cristão, entre católicos, evangélicos, espíritas, judeus, árabes. Os que vivem aqui, todos professam alguma fé em Deus e no Deus que dizem que é o Deus da vida, mas tem um peso pesado colocado sobre nós, que é o Deus diabólico, que procura apenas o lucro, o capital. A vida humana não interessa muito. Não interessa mesmo. Então, o que nós temos que pedir hoje? Deus, salva essa gente. Como diz no versículo 8, entre aqueles que devem ser salvos, existem cegos, aleijados, mulheres grávidas, parturientes, pessoas da maior dificuldade. Existe no meio dessa gente que clama agora furar o teto daquilo que era previsto para 2022, para dar uma miséria, perdão pela palavra, mas é uma miséria, uma vergonha, R$400. O que você faz? Vai no supermercado. Eu vivo sozinho aqui em casa. Quando eu tenho que ir no supermercado fazer compras, eu imagino, eu como pouca coisa, estou vivendo sozinho, aqui na casa episcopal,
Mas eu imagino minha mãe do céu. Como é que um pai e mãe de família vai para o supermercado fazer compra com essa miséria? De um dos países já esteve melhor, mas ainda está entre as 10, 12 maiores potências mundiais. Por isso, nesse fim de semana, a palavra de Deus é uma súplica, mas ao mesmo tempo existe uma palavra de encorajamento. Existe sim. Diz Deus que o povo vem chegando de longe e vai ser acolhido. E aí nós temos no texto do Evangelho de hoje uma palavra que nos chama muita atenção. Como Jesus tem uma capacidade de, no meio de multidões, conseguir ouvir o grito de um cego, pedinte, pobre, sentado sobre um barranco de estrada, ou sei lá se ele estava enchendo o barranco, quem sabe lá embaixo na sarjeta, onde escorre a água da chuva quando chove. O nome dele era Bartimeu, o pai dele era Timeu. Ele tinha ouvido falar de Jesus, ele acreditava na promessa de Deus por meio dos profetas do Antigo Testamento que haveria um Salvador. Quando ele ouve o barulho, a algazarra de Jesus com aquela multidão passando, perguntando quem é que está passando aqui. É Jesus de Nazaré. E ele grita: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem piedade de mim, tem compaixão de mim. Olha o meu sofrimento, olha a minha dor, olha o meu desespero. Eu estou aqui sentado apenas sobre um manto, algumas pessoas jogam uma moedinha. E Jesus, no meio daquela multidão, no meio daquela algazarra, ele escuta o grito desse pobre pedinte. E Jesus para. E enquanto o povo quer dizer, Jesus vai embora, isso aqui é um pobre mendigo, isso aqui não vale nada, ele é um ceguinho. Jesus para, ele diz: chamem ele, eu preciso ver ele. E então eles chamam, vão lá e dizem: olha, o Senhor, o Mestre está chamando você, coragem, levanta, olha, ninguém deu atenção para você, no meio de todo esse barulho, dessa algazarra, ele ouviu a tua voz, ele te escutou, levanta, coragem, meu irmão. E então ele joga o manto da miséria, onde se jogava as moedinhas para o lado. Era a única coisa que ele tinha de noite para cobrir-se do frio, de noite estender para que alguém jogasse uma esmola. Joga tudo isso fora e eles o levam até Jesus. Agora vem a coisa mais bonita. Jesus toma a iniciativa e pergunta: o que você quer que eu faça por você? Olha que beleza. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Nazareno, passa. Existe um pedinte, existe um pobre, existe um descartado. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça por você? E o pobre diz assim: Jesus, eu quero voltar a enxergar. Eu preciso enxergar, eu preciso ver. Mestre, eu quero que eu veja. Jesus diz: tua fé te salvou. E a partir daí, o Bartimeu, ele começa a enxergar e ele vai seguir a Jesus. Ele vai seguir o Messias, Filho de Deus. Não é qualquer Messias, o Filho de Deus. Então, nesse fim de semana, diante de tudo que está acontecendo nesse país, é CPI, é gente saindo de governo, é gente entrando de governo, de todos os governos, é do executivo, é do legislativo, é o judiciário, é um cambalacho de coisas, e o povo pobre que se lasque. E então, na primeira leitura, Deus fala por meio do profeta Jeremias, e existe um pedido: salva, Senhor, teu povo Israel. Hoje, atualizando: salva, Senhor, teu povo brasileiro. E então, nós temos o Cristo Redentor. Não estou falando da imagem do Rio de Janeiro, não. Estou falando do Cristo que é nosso Redentor, que é nosso Salvador.
Salva, Senhor. Nós temos que pedir, nós temos que clamar, nós temos que suplicar. E Jesus, Ele consegue, no meio de tudo isso, ouvir a nossa voz individualmente, e Ele consegue ouvir a nossa voz como nação brasileira, como povo espolhado, como povo explorado, como povo esmagado, como povo que recebe migalhas, enquanto os ricos enriquecem cada vez mais, os ladrões roubam cada vez mais, colocam dinheiro em países onde se faz lavagem de dinheiro, em paraísos financeiros lá, que sei lá, fazem todas essas cambalagestagens. Meu Deus do céu, só hoje nós podemos pedir com verdadeira fé. Deus tem que estar conosco, Deus tem que estar com o nosso povo. O nosso povo precisa, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos reagir. Nós não podemos ficar calados com tanto desmando, as coisas subindo. Veja bem, combustível lá nas alturas, e o Brasil exporta petróleo a preços minguados e depois tem que importar muito mais caro. Assim é com tudo, é com minérios, é com alimentos. Que vergonha nós temos que importar alimentos quando nós somos um país dos maiores produtores de alimentos. Ó Jesus, nós somos o pobre Bartimeu. Salva teu povo, faça que nós possamos enxergar a realidade e que nós possamos não seguir falsos profetas, mas possamos te seguir a ti, Jesus. Tu que és caminho, verdade e vida. Salva teu povo, é a súplica na primeira leitura de hoje. Salva teu povo. Ou então, Bartimeu, coragem, levanta-te, Jesus está te chamando. E Jesus diz: o que queres, ou o que você quer que eu faça por você? Jesus, que eu veja o que está acontecendo e que eu tenha a capacidade de reagir e seguir-te com fé, com firmeza, com coragem, porque assim nós estamos procurando. Senhor, dai vida em plenitude, vida digna para todo o teu povo. Amém. Fiquem todos com Deus.